Ei, 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 ei. Tá gravando? Foi. E aí, gente, tudo bom? Cara, eu tô aqui no Link SP, em Gramado. Encontrei um grande amigo meu, o Xande. Não é só tu. Que também é meu amigo, mas... Gesaías Arruda, o cara da Bemol. Se você não conhece a Bemol, Bemol é a empresa que mais vende no norte do país. Ganha da Amazon, procura aí, Bemol. Procura Bemol. Antes de mais nada, procura Bemol, vai conhecer. E o cara que comanda toda a parte de tecnologia da Bemol e inclusão digital é o Gesaías. Gesa, obrigado por estar aqui no nosso stand, cara. E eu queria te perguntar, antes de mais nada, sobre como a Bemol entrega e como a Bemol faz com a questão da inclusão digital no Amazonas. A Bemol é do Amazonas. Quem é a Bemol? Fala um pouquinho aí, vende teu peixe. Não precisa vender, porque os caras vendem muito. Mas me conta um pouquinho da Bemol e como a Bemol chegou nesse projeto de inclusão digital no Amazonas. Bom, primeiro é um prazer poder estar aqui com vocês no Link SP, aqui no stand do clube. A Bemol é um varejista de 81 anos. Nós sempre dizemos que é uma vovozinha com um corpo musculoso e turbinado, porque é uma empresa que não parou no tempo. Sempre nós estamos buscando inovação e tecnologia. Nós estamos no Amazonas, mas temos operação também em Rondônia, no Acre, Roraima e uma pontinha ali do oeste do Pará, com varejo. E aí as pessoas perguntam o que um varejista faz num evento de internet e de tecnologia. Então, nós somos varejistas de linha branca, linha marrom, temos drogaria, tem uma farma, Bemol Farma, temos um banco digital, que é a conta Bemol, temos um provedor de internet, agora com backbone para o interior do estado, mas de forma breve, há 12 anos nós começamos por uma iniciativa dentro de uma loja a entregar internet Wi-Fi para os nossos clientes. Isso cresceu a ponto de que foi para a rua, e aí nós começamos a atender a cidade de Manaus e olhando para uma coisa diferente. Nosso objetivo não era Wi-Fi, nosso objetivo era entregar valor para o cliente. Então a Bemol hoje tem 3 milhões de clientes no cadastro. Desses aí nós temos 1.900.000 clientes ativos e comprando. A conta Bemol tem mais uns 200.000 clientes. E o cliente podia acessar o Wi-Fi de graça. E até para poder contextualizar isso, há 12 anos, quando nós começamos esse projeto em Manaus, 1 mega de internet custava R$ 2.800. Na mesma época em São Paulo, 1 mega de internet já custava $1. Então era uma diferença muito discrepante. Nós fomos com a internet para a rua e começamos a usar o cadastro do cliente para que ele tivesse o tempo, a pedra que ele tem. Nós temos clientes que nós consideramos prata, azul, prata, ouro, diamante e diamante plus, e ele tinha tempo adicional para acesso dependendo de quem era esse cliente. E se ele tivesse devendo a Bemol, ele podia acessar 5 minutos. Só que a partir de agora eu passava na porta da casa do cliente com internet. Então o que era melhor? Era melhor que ele pagasse a Bemol e tivesse com o crédito dele em dia para ele poder acessar a internet de graça. E em 2019 isso tomou outras proporções e nós fizemos o nosso primeiro projeto no interior. O Amazonas tem 62 municípios, desses somente 8 você chega por rodovia. Os demais todos você só acessa por barco. E nós tínhamos um desafio que era o seguinte: como é que eu aumento a venda da Bemol no interior do estado, respeitando toda essa burocracia e toda essa logística? Então nós fomos numa cidade chamada Altazes. Altazes fica a 112 quilômetros de Manaus em linha reta, mas na prática para chegar em Altazes você pega 2 balsas de 1 hora e tem mais ali 3 horas de rodovia. Uma parte dessa pela BR-319, que não é asfaltada, e no ano passado, para melhorar, ainda caíram 2 pontes nesse trecho. Então agora nós temos 4 balsas para chegar em Altazes. Mas em 2019 nós fomos lá com um único objetivo. A Bemol vendia R$10 mil pelo site para a cidade de Altazes. E o nosso objetivo era potencializar essa venda. Nós fizemos o quê? Nós colocamos uma placa grande na cidade anunciando um número de WhatsApp, que era o nosso chatbot,
e o nosso objetivo era potencializar a venda, e nós faríamos pela primeira vez uma experiência. A cada 15 dias nós iríamos enviar um caminhão da Bemol com frete grátis para entregar em Altazes. Eu lembro disso quando a gente palestrou em Olinda e tu estava com esse projeto, foi 2019, lá no Expo do Davi. Um abraço pro Davi aí. E aí eu fiquei maravilhado com o projeto, vocês iam levar de caminhão, geladeira, um negócio assim, não era? Exatamente. E nós começamos a levar, e nós tínhamos um objetivo que era o seguinte, o nosso CFO à época, que é o nosso atual presidente, o Denis, depois da nossa primeira visita, ele falou comigo e com o França Bandeira, que é o nosso diretor, e disse, ok, vamos fazer esse projeto. E eu disse, nós podemos colocar internet também em Altazes. Lá não tem internet, o telefone celular não funciona. E nós contratamos 3 megas de internet por R$3.000 em Altazes em 2019. E colocamos 4 pontos de acesso e começamos a liberar acesso da Bemol Wi-Fi no interior do estado pela primeira vez. Isso na praça? Na praça, no porto e na frente da igreja. Olha aí. E a meta que nós tínhamos era, se vocês venderem R$80.000 por mês, essa conta fecha. E nós continuamos. Mas como é um piloto, o Denis disse pra gente, eu garanto, se vocês conseguirem vender 30 mil por mês, em 3 meses eu dobro esse tempo para que a gente possa continuar com esse piloto. E no primeiro mês nós vendemos 100 mil. E nós vendemos 100 mil pelo seguinte, quando nós ativamos a internet em Altazes, na primeira semana nós tivemos 10 mil acessos únicos no município onde tem 45 mil habitantes. E como é que nós anunciamos para as pessoas que tinham internet? No dia que nós ativamos, nós conversamos com as pessoas que estavam na praça e dissemos assim, olha, tem internet da Bemol aqui de graça agora. Acessa e você vai poder usar de forma restrita. No primeiro mês nós tínhamos 30 mil acessos únicos. E aí nós vendemos 100 mil no primeiro mês e aí vem aquele pensamento, bom, será que isso era uma demanda reprimida? No segundo mês nós vendemos 110, no terceiro mês nós vendemos 120. E aí no terceiro mês nós tivemos uma reunião de novo com o Denis e ele chegou com uma lista de 20 cidades. E disse, eu quero que vocês cheguem agora nessas 20 cidades. Essa história, ela chega num ponto, hoje nós estamos presentes em 62 municípios. Altazes, que foi o primeiro em 2019, permitiu que nós abríssemos uma loja em 2021. Nós temos uma loja, uma farmácia e continuamos com a venda online. Eu vou dizer para vocês, sabe quantos caminhões nós temos indo para Altazes agora? Todo dia um caminhão cheio. Essa loja hoje vende loja, farma e site juntos, aproximadamente R$2 milhões por mês na cidade de Altazes. Mas mais do que isso, nós entendemos que a internet que nós estamos levando para Altazes, ela começou a permitir uma inclusão digital muito grande. Imagina você que os alunos de Altazes iam com um notebook ou com um celular e sentavam na praça para pesquisar o trabalho escolar que eles tinham. Para quem fazia faculdade online, essa pessoa não precisou durante a pandemia ir para outro lugar, ela conseguia estudar na praça da cidade dela, ela conseguia ter mais informações. E em 2021, depois de ter inaugurado a loja, nós tivemos uma ideia mais desafiadora. Vamos construir um backbone da Bemol para chegar em Altazes. E nós saímos de um prédio no centro da cidade de Manaus, que tem 24 andares, então ele estava fácil. Mas nós fincamos no meio da floresta 3 torres de 115 metros de altura, utilizando rádio licenciado. E nós temos um parceiro que é o Rogério da RV Connect. A Bemol associou a ele e ele fibrou toda a cidade de Altazes. Projeto de ponta, cidade toda fibrada. Chegamos com backbone em Altazes. Nós tínhamos uma expectativa de 300 clientes nos 6 primeiros meses e com um ano nós já tínhamos 1000 clientes em Altazes. E isso nos deu uma possibilidade ainda maior, porque quando você chega com internet numa comunidade dessa, você começa a bancarizar a cidade. Porque são cidades onde você não tem internet, você não tem banco, onde você não tem internet, você não usa Pix,
onde você não tem internet, você não consegue falar de ensino à distância, de inclusão, de letramento, de nenhuma dessas coisas. A gente, para quem está acompanhando o vídeo, o Geza, meu amigão aqui, a gente estava conversando sobre isso. Eu disse, gente, tem que gravar com ele porque em 2023 a gente não imagina que existam cidades que não tenham banco. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é essa inclusão, porque quando a gente pensa em internet, aí a galera que reclama aí que não tem o 4G ou então que a internet está lenta, existem cidades hoje que não tem nem a rede Edge, nem a rede antiga. É isso? Muitas cidades hoje não tem uma estação rádio base, uma torre de telefonia celular, que é o que todo mundo conhece pelo nome mais comum. Muitas cidades do interior do Amazonas não tem uma rede. Hoje, quando a gente discute 5G, Wi-Fi 6E, XGPON, links domésticos giga, isso é uma realidade que ela é muito distante quando você fala de Amazonas. Então, nós acabamos de chegar numa comunidade, o nome da comunidade é Axinim, é uma comunidade que está entre a cidade de Nova Olinda do Norte e Borba. É uma comunidade que não tinha nenhum tipo de conectividade de internet. Nada? Nada. Quando as pessoas de Axinim precisavam de usar o telefone, elas tinham que pegar uma lancha, atravessar o rio até buscar o sinal de telefone celular de uma dessas cidades. Agora, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Eu queria aproveitar e destacar assim, 2 pontos, na verdade, tá? Acho que o primeiro deles é o poder do empreendedorismo, tá? De ver uma oportunidade quando muitos podiam entender, poxa, eu tenho um problema, eu tenho uma situação aqui, vocês entenderam aquele problema, foram além, buscaram formas diferentes de solucionar isso, né? De ter coragem de meter a cara e de fazer, né? E de hoje, vocês começaram com um tipo de produto e um tipo de mix de produtos, hoje vocês têm um tipo de produtos e serviços muito distante, muito mais completo em relação a como vocês iniciaram, né? Então é o poder de empreender e ver na dificuldade possibilidades de trazer inovação e novidades, né? E isso leva, no final das contas, o seguinte, também não é só a gente pensar, a gente conhece, né, a gente brinca às vezes dos startuppers, né, o cara que vive só do sonho, e o cara vive do sonho e talvez ele não está gerando um valor real para as pessoas. E obviamente, como vocês falaram, que eventualmente poderia ser uma demanda reprimida, mas talvez era muito mais do que isso. E aí o segundo aspecto que eu queria trazer é a questão humanitária, a questão social, né? Porque, como o Jonathan mesmo pergunta e fala, vocês de certa forma estão trazendo oportunidades para as pessoas, serviços para as pessoas, através disso de fazer e de ter coragem de trazer novidades e inovação, e evoluindo e expandindo, desenvolvendo a questão social das pessoas. Então, quantas escolas são impactadas, quantos hospitais são impactados, quanto serviços básicos que a gente tem eventualmente como básicos, e entendendo que hoje no Brasil algumas coisas básicas talvez não são entregues ou da maneira que deveriam ser entregues, e como hoje a Bemol consegue contribuir nisso, né? A gente fala diariamente em comunicação, né, do poder da internet de aproximar pessoas, de conectar pessoas. Entendo que talvez vocês sejam o ápice disso para falar sobre, a gente está aqui no Link SP de Everest, né? Talvez a Bemol seja o Everest disso, pensando em nível de Brasil, dessa entrega social, né, dessa entrega do produto de conexão, produto internet, que é muito mais do que um cabo. São pessoas e desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento, obviamente, também ambiental. Vocês estão numa região que o meio ambiente é fundamental, né? Então parabenizar, cara, parabenizar vocês aí, a coragem de vocês, a visão de negócio de vocês e as possibilidades e o melhoramento de vida que vocês entregam para a sociedade que vocês estão inseridos, assim, cara. Poxa, é uma honra estar aqui trocando uma ideia com o Josias. Não, e isso que você colocou é muito importante pelo seguinte, imagina só, começar um projeto desse, aprovar um projeto desse dentro de uma organização não é fácil. Quando dá certo, todo mundo comemora, mas você tem que sim ter um espírito empreendedor, e quando você é funcionário de uma organização, você fala do intraempreendedorismo, é ainda mais desafiador. Quem é que está pronto para comprar uma ideia dessa e avançar? Mas tem algumas histórias que para a gente marcam muito. Nós chegamos numa comunidade, precisávamos passar por dentro de uma comunidade indígena, uma tribo indígena,
e nós chegamos lá e dissemos, olha, nós precisamos passar com uma fibra ótica aqui e pedimos autorização do cacique, da FUNAI, dos órgãos necessários e nós chegamos lá e a comunidade indígena olhou pra gente, o pessoal mais novo disse bem assim, cara, sabe o que a gente precisa aqui? Nós precisamos de internet. Porque muitas pessoas aqui estudam, fazem faculdade online e elas têm que ir embora para Manaus, viver num abrigo em Manaus para poder estudar. Se a internet chega aqui, eu posso utilizar. E a gente tem usado a internet para chegar nesses lugares e cada história dessa que surge, a forma como você marca a vida das pessoas é muito interessante. Você falou de saúde, de educação, exatamente isso. Os professores têm usado a internet nessas comunidades. A alegria que os professores ficam quando você diz assim, não, é internet, nós vamos colocar o Wi-Fi aqui. O médico, eu contei pro Jonathan há pouco, em Altaz, o médico ia para ficar 15 dias e depois do terceiro mês, ele dizia, não, cara, é muito distante, é muito tempo offline. E agora o médico chega lá e é o primeiro que contrata a internet. Quando chega, ele diz, não, eu quero pagar a internet, nem que seja uso só por 15 dias, por quê? Porque para ele consegue, se conecta com a família, ele tem entretenimento, ele tem conhecimento. Então, assim, tudo que a gente ficou falando uma vida inteira, tudo que a gente falou na pandemia, fica em casa, use recursos, como é que as pessoas, como é que os alunos que moram em comunidades com essa estudavam? Simplesmente eles pararam de estudar. Porque quando você tem uma realidade totalmente diferente, você para. Então o que nós temos buscado nesse momento também é o quê? É olhar para essas demandas e buscar que outras oportunidades. Eu acho que tem uma característica importante, é o seguinte, o bom ele é inimigo do ótimo. Tem muita gente procurando fazer o ótimo o tempo inteiro e tem muita gente responsabilizando o governo, responsabilizando outras instituições. Eu acho que essa é uma ação que ela deve ser feita envolvendo todas as pessoas, com um fim maior, que é o quê? É trazer. Alguns projetos que nós tentamos, eles deram errado, sim. Só que aí vem um outro conceito. Se você errou rápido, beleza. Para, muda a direção e começa de novo. Por quê? Porque aí você vai ter outras oportunidades. Eu super concordo quando tu falou sobre a questão de o pensamento só de startup. Existem muitas iniciativas, mas eu considero que mais importante do que as iniciativas são as acabativas. Então, quantas acabativas têm levado a gente a alguma coisa que realmente tem valor? Cara, sobre isso, tá? Pra galera que tá do outro lado da tela aí, eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre o quanto o banco é importante para ti, né? Então a gente está em 2023, a gente está em agosto de 2023. Gesaías está falando assim, cara, quando a gente leva a internet, a gente bancariza a comunidade. Mas assim, como assim? E eu queria que tu me desse um exemplo. Como é que as pessoas vivem antes da internet de vocês e como vocês mudam a vida dessa comunidade? Como é que funciona uma vida sem banco, sem lotérica, sem cartão de débito, sem Pix, sem nada, sem telefone celular? Eu queria que tu contasse como é que é a realidade dessa pessoa antes e depois. Essa é uma realidade muito viva ainda na nossa região, mas de forma prática, uma vez por mês, as pessoas que moram nas comunidades, os chefes de família, os idosos, que são os que têm renda por aposentadoria, eles entram num barco, ficam ali entre 8 e 16 horas dentro do barco para chegar no município mais próximo, e aí nesse lugar ele vai na loteria, ele vai no banco e saca o dinheiro, ele compra as coisas que não vende na comunidade dele e ele volta. E vive os outros 29 dias da mesma forma. E se ele compra alguma coisa na comunidade e ele não tem dinheiro, ele tem na taberna, no mercadinho, tem um caderninho onde ele anota, bom, Jonathan comprou isso, o outro comprou isso daqui, o outro comprou isso daqui, ele faz uma tabelinha para quando ele for a próxima vez na cidade, ele já traz o dinheiro e ele paga. Quando você começa a chegar com a internet, aí você falou do negócio maravilhoso, você começa a utilizar o Pix. E aí você começa a ver as pessoas utilizarem recursos que antes elas não utilizavam. E até, por falar disso, essa é uma frente que nós temos levado muito também para a Abranet. Também sou vice-presidente da Abranet e uma missão que nós começamos lá atrás na Abranet foi essa. Foi trazer uma realidade
foi trazer uma realidade muito maior, que é o seguinte: o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste e o Norte, eles precisam do mesmo tipo de conectividade. O que nós temos a fazer é entender o seguinte: o provedor hoje, ele não está aqui só para vender IP. Ele tem que entregar serviço, mas muito mais. Ele tem que fazer com que quem está ao redor dele se apaixone pelo que ele faz. Porque aí sim, a disputa vai sair do IP, da tecnologia por tecnologia e do valor que eu cobro. E ela vai entrar no que eu agrego para a vida dessas pessoas. Gente, obrigado. Gesaías, obrigado por estar aqui. Queria agradecer muito a presença, dizer que isso é o Link SP de verdade, isso aqui é o que o Clube de Mídia tenta também agregar no segmento. Parabéns pela tua trajetória, pela Bemol. Obrigado por estar aqui dentro do nosso stand, meu amigo. É legal também que a Abranet, né, na tua pessoa, consegue trazer isso e agregar para o setor de telecom, e a gente, como parte da área de tecnologia e de avanço e agregar conhecimento e tecnologia, a gente está aqui também sempre com essas pessoas maravilhosas aqui que fazem efetivamente o mundo e as realidades dentro do Brasil mudar. Tu que reclama do 4G, viu só? Tem cara que não tem banco. Abraço, até mais. Obrigado, Gesa. Valeu, um abraço.